Olá, meu nome é Andréia Dávila, sou professora de Geografia e hoje vamos falar sobre os fatos geográficos causadores da ação humana que desencadearam o afundamento do solo na região de Maceió. O solo de Maceió está desabando devido à exploração de salgema pela empresa Braskem. O salgema é um mineral usado na fabricação de produtos químicos como soda cáustica e PVC. A Braskem opera 35 minas de salgema na região metropolitana de Maceió desde a década de 1970. A exploração de salgema envolve a perfuração de poços profundos no solo. Esses poços retiram o salgema do subsolo, deixando um vazio atrás. O vazio pode causar o afundamento do solo, especialmente se o solo for composto de rochas sedimentares, como é o caso de Maceió. O rebaixamento do solo em Maceió começou a ser observado em 2018. Um ano depois, o Serviço Geológico do Brasil concluiu que a mineração de salgema era a principal causa do afundamento. Mas já existiam estudos desde 2010 dos riscos dessa exploração. Esta manifestação na superfície da capital alagoana afetou vários bairros da cidade. O bairro Pinheiros foi o mais afetado, com casas e prédios rachados e, por consequência, abandonados. A Braskem já foi condenada a indenizar os moradores dos bairros afetados. A empresa também está desenvolvendo um plano para conter o afundamento do solo. Em 2022, a Justiça de Alagoas condenou a Braskem a pagar 9,7 bilhões de indenização aos moradores dos bairros afetados. A empresa recorreu da decisão e o processo está em andamento no Tribunal de Justiça de Alagoas. Enquanto o processo não for julgado, os moradores que ainda não receberam a indenização terão que esperar. Eles podem receber assistência financeira do governo federal, através também do programa de aluguel social. Mas essa assistência é muito limitada. A Braskem também está desenvolvendo um plano para indenizar os moradores que ainda não receberam a indenização. O plano prevê a construção de novas casas para os moradores ou o pagamento de indenização em dinheiro. No entanto, o plano ainda não foi aprovado e não há previsão de quando será implementado. Comenta aí se você é de Maceió e o que está acontecendo para a gente ficar sabendo aí. Além do processo no Brasil, a Braskem também enfrenta um processo na Holanda, aberto por moradores de bairros afetados que moravam lá no exterior. Este processo foi aberto em 2023 e a Justiça da Holanda ainda não decidiu sobre o caso. Mas esse afundamento está sendo causado pelo peso da superfície no subsolo? Não. O afundamento do solo em Maceió não é causado pelo peso da superfície. O peso da superfície por si só não seria suficiente para causar o afundamento do solo. O que está causando o afundamento do solo é a remoção do material do subsolo, que deixa espaços vazios. No caso de Maceió, a remoção do material do subsolo é causada pela exploração do salgema pela empresa Braskem, e essa exploração de salgema envolve a perfuração desses poços que são profundos no solo. Como eles retiram o salgema do subsolo, deixam-se vazio para trás e esse vazio pode causar o afundamento do solo, especialmente se o solo for composto por rochas sedimentares, que é exatamente o caso lá de Maceió. O peso da superfície pode contribuir para o afundamento de qualquer tipo de solo, mas não é a causa principal. O peso pode causar esse afundamento se o solo for composto de materiais friáveis, como a areia ou argila. No entanto, no caso de Maceió, o solo é composto por um tipo de rocha sedimentar que são mais resistentes ao peso dessa superfície. Além da ação antrópica, que a Braskem potencializou e causou grandes danos na capital de Alagoas,
Existe uma falha geológica em Maceió, que pode ajudar a afundar ainda mais o solo e a área de exploração da Braskem. A falha é conhecida como falha de Bebedouro e é uma estrutura geológica natural que se estende por mais de 100 quilômetros na região metropolitana de Maceió. A falha é composta por rochas sedimentares que são as mais susceptíveis ao afundamento do que as rochas ígneas ou metamórficas. Esta falha geológica, a falha de Bebedouro, pode potencializar afundar o solo de duas maneiras. Primeiro, a falha pode facilitar a movimentação do salgema, o que pode causar o afundamento do solo. Segundo, a falha pode criar uma zona de fraqueza no solo, o que pode aumentar o risco de desabamentos. Os cientistas também concluíram que a falha pode continuar a afundar o solo da área de exploração da Braskem, mesmo se a exploração de salgema for interrompida. E quanto ao caso de Nova York, você já deve ter ouvido falar que Nova York está afundando, não é? Eu já até fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição para vocês pegarem ele e darem uma olhadinha. Seria o mesmo caso de Maceió? O afundamento de Nova York e o afundamento de Maceió são dois problemas geomorfológicos e são distintos, causados por diferentes fatores. No caso da cidade norte-americana, trata-se de um processo lento e gradual, que ocorre há séculos. É causado pela combinação de fatores, incluindo a retirada de água subterrânea, o peso da construção urbana enorme de Nova York e também a elevação do nível do mar. O peso das construções urbanas é um dos principais fatores que contribuem para o afundamento de Nova York. As construções pesadas, como os grandes arranha-céus e pontes pesadas, exercem pressão sobre o solo, que pode ceder com o tempo. A retirada também da água subterrânea pode ser um fator importante também para ajudar a afundar aquele ambiente. Essa água subterrânea ajuda a manter o solo estável. Quando a água é retirada, o solo pode compactar e afundar. Outro problema é que a elevação do nível do mar também contribui para o afundamento de Nova York. O aumento do nível do mar coloca mais pressão sobre o solo, o que pode causar o seu afundamento. Já o afundamento de Maceió é um processo mais recente que começou a partir da década de 1970, começou a ser observado. É causado pela exploração desse salgema que eu já citei por essa grande empresa da Braskem, juntamente com a ação natural da falha geológica. A exploração desse salgema envolve essa perfuração de poços profundos e eles retiram o salgema, deixando esse vazio para trás. Então, as principais diferenças do afundamento de Nova York e de Maceió são as seguintes. As causas do afundamento de Nova York é causado por uma combinação de fatores, enquanto que o afundamento de Maceió é causado principalmente pela exploração de salgema, juntamente com a ação da falha geológica. A velocidade do afundamento de Nova York é um processo muito lento e muito gradual, enquanto que o afundamento de Maceió é um processo muito rápido. Existem bairros que podem colapsar em poucos segundos, por isso muitas pessoas foram retiradas às pressas desses locais onde elas residiam. No final de 2003, a movimentação do solo foi constante. Em média, o solo afundava por cerca de 5 centímetros por hora. Mas, continuando a comparação entre essas duas cidades das Américas, no caso de Nova York, o afundamento afeta toda a cidade, enquanto o afundamento da cidade de Maceió afeta algumas áreas, alguns conjuntos de bairros que são diretamente impactados por este fenômeno antrópico. Tem também um impacto menor na população comparado proporcionalmente com o impacto que pode acontecer com a cidade de Nova York. Maceió já forçou milhares de pessoas a abandonarem suas casas. E muitas pessoas foram forçadas. Quando a gente tem migração forçada, a gente impacta diretamente o bem-estar de vários tipos, de várias pessoas e principalmente a população idosa. Estudos da OMS afirmam que a migração forçada de pessoas pode potencializar a mortandade mais acelerada e precoce de idosos.
Então isso também é outro agravante que pode acometer essa população que foi forçada a se retirar de um local que eles sempre conviveram. Isso causa realmente uma pressão para que o poder público imediatamente tome providências e resolva a situação para essa população. E finalizando, em ambos os casos, o afundamento é um problema geomorfológico sério que pode afetar a vida de pessoas, tanto em Nova York quanto também aqui em Maceió, e as autoridades públicas, a sociedade civil devem trabalhar juntas para encontrar soluções para esses problemas e os responsáveis que ajudaram a potencializar a problemática serem responsabilizados. Se você é de Maceió, comenta aqui embaixo, conta mais essa experiência, o que você está vivendo aí, e se tem parentes, se tem conhecidos que já estão nessa situação e residem nesses espaços. E outra coisa, se inscreva no canal se você gostou e veja também o vídeo de Nova York que eu já fiz há um tempinho. Até mais!